E olha, boa tarde para você que segue com a gente com o Falando Nisso até as 2 horas da tarde ao vivo. Estou muito feliz em retornar depois de um períodozinho reclusa, cuidando da saúde. Segunda-feira, Lucas Sanseviero, meu amigo que está de férias, também retorna aqui ao Falando Nisso para fazer companhia para você. Hoje o programa tem muitos assuntos interessantes. Bora ver? O Falando Nisso está no ar. Hoje no estúdio o nosso bate-papo é sobre prevenção e os cuidados com a endometriose. E também vamos saber o que é destaque na web e as notícias da nossa região, direto da Band Vale FM. Hoje é sexta-feira, dia 6 de dezembro. O Falando Nisso começa agora. Vamos começar então o nosso programa sempre com uma mensagem para acariciar o seu coração, para te ajudar, para incentivar. A de hoje é assim, olha, nem todos os dias são de conquistas, alguns são de derrotas. E acredite, esses dias são os que mudam de fato a nossa vida, sabia? Resiliência, gente. Não é ter pressa, é ser resiliente, é seguir adiante, seja na velocidade que for. Então, não importa. O mais importante de tudo é a gente ter paciência e consciência de que o processo, uma hora, vai acontecer para você, viu? Vamos falar dos nossos prêmios? Tem vários prêmios especiais e você pode concorrer a todos eles. O primeiro, um kit lindo da Polipet com um monte de produtinhos para você e também para o seu animalzinho de estimação. Tá aqui, olha, essa cesta. Tem também um outro kit de saúde bucal, uma escova elétrica e é um presente especial da Ortovip, a nossa parceira aqui do programa também. E um super kit praia da Sicredi para você com cooler, guarda-sol, cadeira de praia, tudo aqui, viu? As informações para você concorrer a esses 3 prêmios você encontra no nosso Instagram, que é o @FalandoNissoBand. O sorteio vai ser no dia 27 de dezembro, uma sexta-feira, então pode participar à vontade que dá tempo. Lembrando que, se você for sorteado para um desses 3 prêmios, precisa vir aqui à TV, a TV Band Vale em São José dos Campos, para retirar o seu prêmio, tá bom? Agora a gente vai começar o nosso programa com o assunto central aqui no estúdio, com a pergunta da nossa enquete. Na tela, por favor, e você pode responder #sim, #não. Hoje a gente vai falar sobre saúde feminina. Tá aí a pergunta. Você sabia que de 20 a 50% das mulheres com endometriose têm dificuldades de engravidar? Pode colocar a sua resposta, #sim ou não, pelo nosso WhatsApp, que é o 997167989. Ao longo do programa a gente mostra esse resultado. Pois é, hoje então vamos falar sobre saúde feminina e endometriose, que é conhecida, gente, como a doença da mulher moderna. A gente vai entender o porquê, né? É uma doença crônica e de diagnóstico muitas vezes demorado. A mulher sofre anos e anos com cólicas e outros sintomas e não sabe que de fato tem a endometriose. Então a gente vai entender quais são os sintomas, como tratar e ter mais qualidade de vida. O nosso entrevistado hoje é o médico ginecologista, o Dr. Hélio Sato. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade de trazer informações a toda a população sobre endometriose. E é importante, o Dr. Hélio Sato é especialista, né, nesse assunto, em saúde feminina também. Doutor, o que acontece, né? Porque muitas mulheres, e isso eu já ouvi de pessoas conhecidas, de colegas, de amigas, por que se demora tanto para chegar ao diagnóstico da endometriose? Bom, a média entre o início dos sintomas até estabelecer o diagnóstico no Brasil é por volta de 7 anos. Tudo isso? Tudo isso. E Nossa. muitas vezes tem mulheres que ultrapassam 10, 15 anos até ter esse diagnóstico e buscaram alguma alternativa para o tratamento das dores ou de outros sintomas
que são acarretadas pela endometriose. Olha, que interessante. Gente, e sabe que algumas famosas, inclusive, declararam que têm ou tiveram, enfim, a endometriose. Por exemplo, a jornalista Patrícia Poeta, Tata Werneck, Larissa Manoela, a Anitta, há um tempo atrás. Inclusive, a Anitta tinha comentado, eu acho que ela falou sobre a questão da endometriose, que sofria com muitas dores, acho que foi 2022, e que, de fato, demorou-se para chegar a esse diagnóstico. E a gente está falando, né, de pessoas famosas que têm recursos e que ainda assim demoraram para descobrir, né, mulheres, a endometriose. Então, assim, como as mulheres, doutor, podem identificar os primeiros sinais da doença? Bom, a endometriose, ela se baseia de uma maneira bem genérica, né, e isso existem muitas individualidades, em 3 sintomas. O primeiro é cólica menstrual progressiva. Se você tem uma cólica durante a menstruação com irradiação lombar e você percebe que ela está aumentando de intensidade e demandando o aumento de uso de medicações para o controle dos sintomas, isso pode ser um sinal de um início ou de uma endometriose bem ativa. Outro ponto é dor na relação, principalmente quando se encosta no fundo da vagina. E essa dor ela pode ser sentida na base da pelve. Uma vez tendo essa queixa, é muito importante ser relatado ao médico. E o terceiro sintoma, que não é bem um sintoma, mas é um fato, é a não ocorrência de gravidez após 1 ano de tentativa. Então, eu já vou dar um pouco do spoiler da pergunta, né, do início do programa, se chegar um casal na minha frente relatando que está tentando engravidar há mais de 1 ano e essa gravidez não ocorreu, se eu fechar meus olhos e não ouvir mais nenhuma resposta e apontar que aquela paciente tem endometriose, eu vou estar acertando em 50% das vezes. Olha que coisa. Porque é a principal causa de infertilidade atualmente na cidade de São Paulo. Eu não vou colocar de uma maneira tão ampla, né, mas em termos de pesquisa, é a endometriose. Interessante. Olha, se você tem perguntas, então, sobre endometriose, você tem endometriose, conhece pessoas, amigas, pode fazer a sua pergunta, o Dr. Hélio está aqui para ajudar também. E aí é o seguinte, hoje nós vamos ter um sorteio muito especial aqui no Falando Nisso, uma cesta linda, gostosa, recheada de produtos da Casa Balduco, tá? Então, faça a sua pergunta. Ali, olha que lindo, gente. Tudo para você. Com a hashtag Falando Nisso, no final do programa, a gente faz o sorteio ao vivo aqui para você, dessas gostosuras. Que cheirinho gostoso, né? Panetone, tem chocolate, tem tudo para você. Vamos voltar aqui ao nosso assunto. Doutor, e aí, como que é feito o diagnóstico da endometriose? São muitos exames, são muitas conversas, como que é isso? Eu acho que cada centro médico, ele tem os seus recursos, tá? E a gente tem que, de certa forma, se adaptar a cada realidade, né, uma alternativa para o diagnóstico da endometriose. Mas eu brinco, e antigamente eu era professor da Universidade Federal de São Paulo, da Escola Paulista, e falava para os alunos, o melhor aparelho para fazer o diagnóstico da endometriose já nasceu conosco. Está aqui, ó, um ouvido atento. Então, toda aquela paciente que começar a relatar cólicas e no passado o médico, ele fala, olha, isso é normal você ter cólica, faz parte do universo feminino, atualmente não pensamos dessa maneira. Toda cólica menstrual que impacta de alguma maneira a qualidade de vida daquela paciente ou está progredindo, ela já pode ser um sinal de endometriose. E uma vez tendo essa suspeita e a paciente desejando uma anticoncepção, muitas vezes os anticoncepcionais hormonais, eles já acabam tratando a endometriose, mesmo que o diagnóstico não esteja estabelecido por outros métodos que subsidiam e apoiam essa suspeita, que no caso é um exame de sangue chamado CA 125-19-9. Ah, então é um exame de sangue específico, né, doutor? O CA 125, ele é um exame
na qual 50% das mulheres que têm endometriose têm alteração nesse exame. Então, ele não é um exame tão preciso. Tampouco ele também não é tão sensível, porque 50% das mulheres que têm endometriose têm um CA-125 normal. Mas ele acaba, de certa forma, sendo um termômetro para a gente poder avaliar a atividade da endometriose. E os exames de imagem, a ressonância magnética de pelve e ultrassom para o mapeamento da endometriose são os exames mais consagrados para o diagnóstico da endometriose. Perfeito. Olha, doutor Hélio Sato, então, vai ficar com a gente durante o programa. Pode mandar sua pergunta sobre endometriose. Não esqueça de colocar a hashtag falando nisso para concorrer a esses produtos da Casa Baldu, que são tão gostosos. A gente dá uma paradinha no assunto, doutor. Peço sua licença para a gente falar das nossas notícias regionais. Seguinte, o período que passamos agora, né? Com chuva e calor, são condições ideais para o quê, gente? Vamos falar novamente sobre isso e é sempre bom a gente falar para te alertar. Dengue, né? A nossa repórter, que é a Graziele Geronde, acompanhou uma ação de prevenção à dengue em São José dos Campos e a Grazi vai contar para a gente como que está a situação, como que foi essa ação. Grazi, boa tarde. Boa tarde, Águida. Hoje os agentes de saúde visitaram as casas no Jardim Morumbi. Lá eles encontraram alguns criadouros que podem ser do mosquito Aedes aegypti. Não tinha larva, viu, Águida? Mas a preocupação é grande, principalmente quando você encontra materiais como pratos de plantas, como recipientes que não servem mais no quintal. E aí pode chover, acumular água e vir o criadouro perfeito para o mosquito da dengue. Os agentes de saúde estão de olho nisso, por esse motivo então que eles fizeram essa visita casa a casa. E olha, a região do Morumbi, ela foi escolhida hoje, Águida, porque na última amostra de densidade larvária, a cada imóvel tinha cerca, em média, 2 recipientes que poderiam servir como criadouros do mosquito Aedes aegypti. Por isso que essa região foi escolhida para essa ação que está acontecendo desde a segunda-feira. E amanhã tem mais ações de combate à dengue. Amanhã vai ser realizada uma grande ação no bairro, em que o caminhão da prefeitura vai passar retirando os materiais inservíveis, já que hoje, durante essa ação de visita, os agentes entregaram folhetos e pediram para os moradores colocarem nas calçadas materiais que não servem mais, que amanhã vão então ser retirados pelo caminhão da prefeitura. Além disso, vai ter uma ação na praça, com stand e ações educativas. A gente reforça que é importante a população ficar atenta, já que são 98 mil casos registrados só nesse ano. Águida, eu volto com você. Necessário, né, Grazi? Ações assim, começando já agora, porque a gente sabe aí do período de chuvas, né? O alto verão, tem muita chuva, enfim, acúmulo de água e todo mundo precisa fazer a sua parte, com certeza. Obrigada pelas informações, viu? Daqui a pouquinho, então, a gente volta, tem novidades da Polipet para você conferir e muito mais. Vamos continuar falando sobre a endometriose. Pode participar com a gente. Até já já! Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado.
A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandvale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias. Voltamos ao vivo, mostrando o nosso litoral norte, que tá lindo, gente. Olha que sexta-feira, sem nuvens no céu, Ilha Bela ao vivo na tela para você. Neste momento, 29 graus de temperatura. E para quem está ou pretende ir hoje para o litoral norte, se deu bem porque não tem previsão de chuva. E pelo jeito, para o final de semana também vai ser um final de semana muito gostoso. Um beijo para todo mundo do Litoral Norte que está ligadinho aqui no Falando Nisso. Bom, agora aqui no estúdio a gente recebe a Adriana Paes. Ela é do setor de marketing de uma empresa, do ramo de metalurgia, e vai conversar com a gente sobre o projeto da LS Nogueira. Você sabia, por exemplo, que você pode doar parte do seu imposto de renda para o oxigênio seguro da Santa Casa de Cruzeiro? A Adriana fez isso. Boa tarde, Adriana. Boa Seja tarde. muito bem-vinda. Obrigada. E eu quero saber o porquê que você teve essa atitude em doar parte do imposto de renda. Olha, a gente é parceiro da LS Nogueira já tem um tempão e a gente sabe que através das leis de incentivo, a gente consegue mudar a sociedade, seja através de, da parte social, educação, esporte. O Oxigênio Seguro foi um projeto que nos encantou, que ele acontece aqui na nossa região. A nossa empresa fica em Guaratinguetá. E Cruzeiro é uma cidade muito próxima e que a gente tem bastante carinho, e é um projeto, exatamente, que realmente um potencial de impacto muito grande, Então, a gente, foi fácil selecionar, mas ele é super importante porque ele colabora muito, tanto para as despesas quanto para a independência, da Santa Casa na questão do oxigênio, que é essencial. E como você ficou sabendo dessa iniciativa? Porque é uma cidade, lógico, é pertinho da outra e tal, mas como que você ficou sabendo? Através da LS Nogueira mesmo. Eles são parceiros, e apresentam os projetos potenciais para a gente. E os projetos estão disponíveis, Então a gente consegue encontrar esses projetos que têm aí um fit, com a nossa cultura, com o nosso propósito como empresa. E como foi? Foi fácil de fazer essa ponte, essa doação? Vamos explicar, para quem gostaria também de ajudar. Exato. É fácil, a parte contábil de uma empresa é sempre muito bem estruturada, Então, se a gente entrar em contato com a nossa contabilidade, com o contador e falar, olha, eu quero direcionar parte dos nossos impostos devidos através das leis de incentivo para algum projeto, seja na nossa região, aliás, a gente pode fazer isso em todo o Brasil, numa esfera federal, municipal, estadual, com certeza a gente vai conseguir ajuda, e o caminho para conseguir isso. Então, através da controladoria, da contabilidade da empresa, isso é fácil. E se as empresas podem ajudar, projetos regionais, Exato. O mais importante é isso, No caso, vocês ajudando a Santa Casa de Cruzeiro com o Oxigênio Seguro. Eu agradeço a sua participação. Eu que agradeço. Até mais. Até. Bom, agora a gente muda um pouquinho de assunto. Vamos conferir de perto um pouco da Polipet em São José dos Campos. Você sabia, gente, que a Polipet tem uma clínica, a clínica da Polipet, e ela é referência em medicina veterinária na nossa região. Vamos ver. Aqui na Polipet da Jorge Zaruri, em São José dos Campos, você encontra um centro de estética completo para cuidar muito bem do seu bichinho de estimação. Mas também aqui tem um centro cirúrgico em que você pode fazer cirurgias com toda a segurança e eu vou mostrar para vocês. E a doutora Cássia Dias vai explicar para a gente, então, esse cuidado no centro cirúrgico. Então, qualquer procedimento que tenha essa questão da cirurgia, a pessoa pode fazer agora aqui na Polipet da Jorge Zaruri com a Animaniacs. Isso, o Animaniacs vem com uma equipe de excelência aqui para vocês.
tanto na parte de cirurgias eletivas, né, que é a castração, ou até mesmo uma limpeza dos dentinhos, né, que é a retirada do tártaro, ou qualquer outro tipo de cirurgia, cirurgias de emergência, cirurgias mais complexas, ortopédicas, todos os tipos de cirurgia a gente vai conseguir realizar por aqui. E eu sei que a estrutura que vocês montaram para esse centro cirúrgico é incrível, né? Sim, estamos com todos os equipamentos necessários para realizar os procedimentos cirúrgicos. Nossa sala de recuperação, então todo animalzinho que passa por cirurgia, passa o dia recuperando aqui com a gente. Todos os animais são assistidos durante o procedimento de recuperação anestésica, então a gente está todinho equipado aqui para vocês. Que legal, né? Muitas vezes a gente nem imagina que tem toda essa estrutura e o mais bacana, a gente, pronto atendimento. Às vezes tem alguma intercorrência que o bichinho se machuca e precisa disso, você vai encontrar então na Polipet, lembrando, por agendamento ou ordem de chegada, né, Isso doutor? mesmo. Precisando, estaremos aqui à disposição para atendê-los. Agora a gente volta a falar sobre endometriose. Tem uma enquete e você pode respondê-la pelo nosso WhatsApp que está aqui, ó, 997 16 7989. Você sabia que de 20 a 50% das mulheres com endometriose têm dificuldades para engravidar? Tá aí a pergunta para você, hashtag sim, hashtag não. No próximo bloco, a gente já mostra o resultado da enquete. Você pode aproveitar também para mandar a sua participação, a sua pergunta sobre o assunto. Coloque assim, ó, hashtag falando nisso, para você concorrer a uma cesta, a vários produtos bem gostosos da Casa Balduco que estão aqui para você dar uma olhadinha, tá? O nosso entrevistado aqui no estúdio é o Dr. Hélio Sato, ginecologista e obstetra também. A gente está falando sobre endometriose, sobre como as mulheres podem ter qualidade de vida, então mande sua pergunta. Agora, doutora, a gente vai ver perguntas que foram gravadas sobre o tema. Bora lá! Boa tarde, pessoal de casa, boa tarde, pessoal do estúdio. Estou aqui com a Jaqueline fazendo suas comprinhas no Açaí Colinas, que disse pra mim que não tem muita cólica, mas as filhas têm, é isso, Jaqueline? Isso mesmo. Eu tive raras vezes cólica, nunca, não sei o que é, mas minhas filhas têm. Né? A mais velha principalmente, muita cólica, de ter que levar para o hospital, de remédio não dá conta, daí vai para o hospital, toma remédio na veia, fica lá, né? E agora está melhorando que ela está mais velha. Nesse caso, a endometriose pode ter esses pacientes assintomáticos? E aí, doutor, tem pacientes assintomáticos ou sempre vai ter a cólica? Ou Sim. outros sintomas, né? Sim. E isso é uma das razões que leva a dificuldade ao diagnóstico. Tá Quando a brincando? paciente ela chega sem nenhum sintoma. Nossa! E aí o diagnóstico muitas vezes só é percebido no momento que aquela mulher ela está planejando a gravidez e após um ano de tentativa não aconteceu ou mais tempo e você faz um diagnóstico por meio da ausência ou a não ocorrência de gravidez. E essa é uma endometriose mais nefasta no sentido de evoluir silenciosamente debaixo do nariz do ginecologista, da paciente e vai ser diagnosticada numa situação mais evoluída e normalmente dá um pouco mais de trabalho no tratamento dessa situação. Poxa vida. Porque a mulher, né, gente, não se queixa de nada. Tá com a menstruação correta. Geralmente, quem tem endometriose, a menstruação ela é regulada ou há períodos em que fica tudo confuso, doutor? A irregularidade menstrual, ela não se relaciona diretamente com a endometriose, mas as mulheres que têm menstruações mais curtas, com maior frequência de menstruações, ela tem mais chance de desenvolver endometriose, porque a doença surge do refluxo do tecido que forma a menstruação pelas tubas uterinas. E dessa maneira, ela tendo mais menstruação, ela vai acabar tendo mais chance de ter endometriose. Nossa, para vocês verem como é complicado e às vezes de diagnóstico mais tardio, né? Como que as mulheres, de repente, podem diferenciar outras condições e sintomas semelhantes, né, da endometriose, como, por exemplo, a síndrome do intestino irritável. Tem também a questão dos miomas, que causam um certo desconforto e dor. Como fazer essa diferenciação, doutor? Eu acho que aí já é um pouco o papel mais do médico, tá? Então, a paciente, ela vai relatar o sintoma dela, a cólica, a dor pélvica,
ou eventualmente um padrão menstrual um pouco diferente. E assim, eu acho que de uma maneira própria fica muito difícil esse diagnóstico. Mas o mais importante é que esses sintomas motivem a paciente a procurar um médico. E assim, o que nos deixa um pouco frustrado como médico e colega é que muitas vezes essa paciente não recebe a devida atenção, né, de alguns colegas, infelizmente, com essa queixa. Mas eu acho que aí ela tem que insistir, procurar uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta opinião e infelizmente, muitas vezes, é dessa maneira que é feito o diagnóstico, após uma insistência do próprio paciente. Para tentar encontrar, né, gente, a solução para o que está acontecendo ali. Agora, o doutor falou sobre a questão da endometriose e a fertilidade, né, que pode ser afetada. Explica para a gente, doutor, por exemplo, como que o sistema reprodutivo da mulher acontece quando existe a endometriose? O que acontece ali que pode causar a infertilidade? Bom, a endometriose, ela acaba impactando negativamente no potencial reprodutivo por diversas razões. Eu acho que é primeiramente mecânica, levando à obstrução das trompas uterinas, né, as tubas uterinas ou trompa de falópio, que é o ponto de encontro entre o espermatozoide e o óvulo. E a endometriose, ao infiltrar esse tecido, esse órgão, ele pode levar a essa obstrução. Outras razões são imunológicas. Então, a endometriose, ela leva uma atividade inflamatória na pelve, que, por sua vez, pode deixar a qualidade dos óvulos um pouco menor e também dificultar a ascensão do espermatozoide pelo sistema reprodutivo. E alguns estudos apontam a possibilidade que a endometriose diminui a taxa de implantação do embrião na cavidade uterina. Nossa. Então, daqui a pouquinho a gente pode falar sobre tratamentos para endometriose. Uma mulher com endometriose, ela pode engravidar, doutor? Sim. Então, eu acho que essa, de todas as minhas respostas, a mais importante, ela tem 3 letras. Sim, tá? Ela pode e ela não deve desistir de uma gravidez somente pelo diagnóstico de uma endometriose. Existem várias alternativas que ela pode recorrer e ter êxito nessa tentativa de gravidez. Então, no próximo bloco, a gente fala sobre isso. Quais seriam essas alternativas para as mulheres que desejam engravidar, mas têm a endometriose? Vamos dar uma olhadinha, gente, na previsão do tempo? Nós vimos que no litoral norte está lindo demais, só que agora também a gente vai ver a previsão para outras cidades da nossa região com a X-Weather Meteorologia. Olá, boa tarde a todos que acompanham Falando Nisso. A sexta-feira vai ser ensolarada, o tempo volta a ficar firme aqui no Vale do Paraíba. Teremos não só o dia de hoje, como todo o fim de semana bastante quente e ensolarado, com temperaturas bem elevadas, inclusive não temos mais previsão de chuvas expressivas em nenhuma das nossas cidades. Ainda podem ocorrer pancadas de chuva extremamente rápidas, também isoladas e de volumes baixos em algumas cidades, ainda por causa da presença de um pouco de umidade que segue sobre o Vale do Paraíba. As temperaturas máximas de hoje serão de 31 graus em Silveiras, 30 graus em São Sebastião e 33 em Aparecida e em Jacareí. A tarde de hoje será de sol entre nuvens, máxima de 32 graus em Lorena, 33 em Roseira e 27 graus em São Bento do Sapucaí. No litoral norte, mais precisamente em Ubatuba, o mar ainda vai ficar um pouco agitado, ondas de até 2 metros de altura e rajadas de vento atingindo até 30 km por hora. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Ela chega no estúdio e de repente acontece um terremoto aqui. A câmera até às vezes fica meio torta assim, entendeu? Porque é o nosso momento fofoca, hora de saber da vida alheia, de comentar. Rayane Brancati, boa tarde. Boa tarde, Tava com saudade de você, também tava com saudade, fez falta, viu? Que bom. E olha, seja bem-vinda de novo. Obrigada. Boa tarde pra você que tá em casa. É realmente terremoto, porque a gente vai fazer uma fofoca aqui hoje, a gente cai entre nós. Vocês vão ver aí o antes e o depois, vocês vão me dizer o que vocês acham. O marido da Gretchen, gente, postou nas redes sociais, o Esdras de Souza, de 52 anos, postou um antes e um depois aí que chocou as redes sociais.
Esse é o antes e o depois, olha só. Nossa, de repente surgiram cabelos. Sim, cabelo, a pele ali, aquela famosa harmonização facial. Olha só, Deu uma remoçou. mudada. E renovou. Ele deixou mais Sim. jovem, tirou as linhas de expressões também. Ele postou aí nas redes sociais e todo mundo comentou sobre essa mudança, né? Sobre como ficou diferente esse antes e esse depois. Hoje em dia, eu digo, quem tem o Faz-me Rir aqui, ó, é difícil ficar feio. É verdade, Você não acha? Eu concordo, acho, gente. Concordo plenamente. Né? O dinheiro, olha só, gente, o dinheiro remoça. ali, sim, muda. Querendo ou não, a gente sabe que foram vários procedimentos. Ele até falou O isso que ele nas redes fez? É sociais. implante? Implante capilar. Ele fez cirurgia plástica, colocou Cirurgia botox. plástica? Sim, Botox? na região dos olhos para tirar aquele excesso de pele. Ah, é tal da bléfaro? Isso. Não sei se é assim que fala. Tirou a pálpebra ali, né, que sobra. O excesso de pele, Isso. né, gente? Chega uma idade, começa a cair tudo. Tem gente que é mais propenso a ter isso. E aí ele fez né? também a questão do botox na parte ali das marquinhas do rosto, na região dos olhos também, na região da testa para tirar as linhas de expressões. Oh. E também fez uma academia, viu? Segundo ele ali, começou a malhar um pouco mais para poder ter o físico todo esculpido aí. Tá fitness. Tá bem, mas 52 aí, anos, né? posso te falar uma coisa? Ele também não dá pra seguir igual assim a Gretchen, né? Não. Parou, hein, colega? Tá ótimo. Esdras, né? Isso, Parou, hein, Esdras. Esdras? Se não começa a fazer muita coisa no rosto, Não no melhora rosto, mais que vai fica ficar feio. Então deixa do jeito que É tá. bem isso, Raia. É. E olha, Águida, agora eu vou falar de uma outra mulher, agora de uma mulher, que também é um ícone pra gente, Cláudia Raia. Cláudia Raia. Ela tá com 57 anos e falou que está na melhor fase da vida dela. Nossa, 57 olha, anos. Ela que ela teve o sempre filho foi com muito 55. E ela falou assim que hoje ela entende a naturalidade de muitas vezes estar sem maquiagem, viver esse momento. Ela que foi fotografada várias vezes e o pessoal tenta querer desconstruir a imagem dela por ela ser de novela e estar sempre produzida, muito bonita. Tentam ali dar uma desconstruída, mas ela mostra que envelhecer também faz parte. E é preciso aceitar. Nossa, esse gente, momento. vai acontecer com todo mundo, né? Sim. E se a gente não aceitar, é a lei natural da vida. Você vai viver o quê? Triste? Tentando, Não. né, ter uma idade que você não tem? É viver aprisionado. E ela falou que hoje ela está na melhor fase da vida Que legal. dela. E ela também falou sobre essa questão de não aceitar mais as críticas que chegam para ela por conta da idade. Então ela falou que hoje ela se sente muito mais empoderada. E eu acho que isso é muito bom, porque empodera também outras pessoas, né? Outras mulheres que estão passando por isso, porque a gente sabe que a conta e a cobrança é bem maior pro lado das mulheres. Ah, com certeza. Chega numa certa etapa, né, da vida da mulher, aí todo mundo, né, já começa a comentar e tal. Tem até atrizes que não levam muito bem essa situação. Crítica, a Bula Mark lá. Paula Bula Mark? Paula Eu não sei falar o nome Será dela que é direito, essa? gente. Eu não lembro, gente. Eu acho que Diretora, corrige. ela estava sofrendo muito as pressões e tal. Ela até falava, eu vou para alguns lugares, ninguém mais me reconhece e tal. Gente, né? Todo mundo não fica na fama por muito tempo, é um ciclo e ponto final. A Cláudia Raia que se reinventou, ela que sempre foi do meio ali de fazer novela, de ser atriz, ela tá agora com um podcast, participando de um podcast sobre maternidade mais tardia. Então achei muito legal renovar tudo, a arte e também entender que tudo é um ciclo. É isso. É Paula, como é? Gustavo, Burlamac? Agora eu falei certo. É isso, Estavam gente. soprando aqui pra Viu? mim. Obrigada, viu, Obrigada a Rai? vocês. Bom final de Até semana. segunda-feira. Até segunda. Viu? Vamos pro intervalo, gente. Na volta tem os destaques do nosso jornalismo regional. A gente vai falar mais sobre a endometriose, já respondendo as suas perguntas. Até já! Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale. Uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band
A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandvale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento. Mostrando agora São José dos Campos, céu com algumas nuvens, mas fazendo muito calor na cidade. Neste momento, 33 graus de temperatura em São José dos Campos, sem previsão de chuva para hoje, hein, gente? Amanhã as máximas sobem um pouco até máxima de 34 graus, realmente temperatura de verão, né, na nossa região. Agora a gente volta a falar sobre endometriose, que é uma doença inflamatória crônica. A gente já viu que pode sim causar a infertilidade nas mulheres. Já já a gente fala mais sobre essa questão, tá bom? Agora vamos dar uma olhadinha como ficou a nossa enquete? Na tela, por favor. Você sabia que de 20% a 50% das mulheres com endometriose têm dificuldade de engravidar? Hashtag sim e não. Vamos ver o que as pessoas colocaram. A maioria dizendo que sim, é legal a gente trazer aqui alternativas para as mulheres que desejam engravidar ou que, claro, precisam tratar a endometriose, né, para terem mais qualidade de vida. O nosso convidado hoje é o médico ginecologista, o doutor Hélio Sato. Então, você pode mandar também a sua pergunta, daqui a pouquinho a gente começa a respondê-la. Coloque hashtag falando nisso para você concorrer a produtos da Casa Balduco, tá bom? A gente vai sortear no último bloco do programa. Agora, doutor, tem mais uma pergunta que a gente gravou. Vamos ver. Boa tarde, pessoal de casa, boa tarde, pessoal do estúdio. Aqui no Açaí Colinas encontrei a Gisele fazendo suas comprinhas. Gisele, você conhece alguém que tenha endometriose? Sim, eu conheço, tenho uma amiga muito querida que tem, e ela tem por volta dos seus 40 anos e ela está fazendo tratamento. Ela sofre muito com isso, infelizmente. Ela descobriu já na época que ela queria engravidar, infelizmente. Pois é, muitas vezes a gente demora para entender esses sintomas, né? Quanto mais demoramos para tratar, pior é. E aí, doutor? Sim, essa é uma história bem típica, né, da paciente nos seus 40 anos, buscando uma gravidez ou, eventualmente, estando mais impactada pela evolução da endometriose. E de uma maneira bem clara e bem direta, sim. Por isso, a gente faz um esforço para tentar o diagnóstico precoce da endometriose, principalmente, mesmo que não tenha o diagnóstico estabelecido, já entrar com algum tratamento. Uhum. Quando o doutor fala sobre tratamento, inclusive para a fertilidade relacionada à endometriose, quais são as alternativas para essa mulher? O doutor Hélio Sato também trabalha, né, com reprodução humana, e aí ele pode falar melhor também sobre isso. Bom, o tratamento da endometriose, ela precisa ser individualizada, porque o espectro, né, ou a amplitude de sintomas ou de demandas, ela é muito variado de pessoa a pessoa. Então, tem aquela paciente que tem uma endometriose, mas não pretende engravidar, tem aquela paciente que tem endometriose e conseguiu engravidar naturalmente. Então, a primeira etapa, a primeira casinha é você entender a situação individual daquela paciente e do casal. Mas, basicamente, a gente tem dois recursos. A cirurgia, na qual a gente vai limpar os focos da endometriose e restaurar a pelve para que a gente restabeleça o potencial reprodutivo.
e dessa maneira a paciente ela vai tentar a gravidez de modo natural. E outra opção, principalmente quando o parceiro tem alguma limitação na parte do esperma, a gente normalmente acaba recorrendo à fertilização in vitro como sendo a alternativa mais eficaz para esses casos. Mas, assim, eu queria ter esse cuidado e isso precisa ser discutido com o médico. Sempre, né, numa conversa muito sincera, Com né, certeza. gente? Para não criar tantas expectativas, mas também para não deixar sem esperanças, como o doutor disse, é possível sim, né, ter uma vida saudável, engravidar, mesmo tendo a endometriose, fazendo o tratamento correto, né, doutor? Perfeito. Agora, vamos então às participações e respondendo a sua pergunta. A primeira delas é a Fabi, que mandou. Obrigada, viu, querida? Obrigada, Fabi. Bem-vinda de volta. Ela colocou, gente, tive uma pneumonia, mas está tudo bem comigo agora. Voltando firme e forte para apresentar o programa ao vivo e com muita felicidade, viu? Cólicas e fluxo menstrual intenso. Pode ser um dos sintomas da endometriose, doutor? A cólica, sim, ele é um dos sintomas principais da endometriose. O fluxo menstrual intenso, ele pode favorecer a endometriose, mas não ser uma consequência da doença. Ótimo. Próxima participação na tela vem de São José dos Campos, a Shirley. Eu já tive endometriose e fiz a cirurgia, olha só, de retirada do útero. Hoje eu tenho saúde e isso dá muita hemorragia. É um depoimento que ela deixou, teve endometriose e teve que chegar a esse ponto, doutor, de ter que fazer a retirada do órgão? Antigamente era uma alternativa muito mais utilizada, a retirada do útero. Hoje em dia a gente tenta evitar a cirurgia porque os recursos medicamentosos eles melhoraram muito. Olha que e bom. a gente consegue ter um bom resultado em termos de melhora da dor, da qualidade de vida e preservar o útero, porque com as técnicas de fertilização in vitro hoje em dia e as outras reprodutivas, outras alternativas, hoje é possível uma mulher aos 50 anos ter a gravidez e muitas vezes é importante a gente preservar esse potencial reprodutivo. Ótimo. Vamos então a mais uma participação. Quem mandou para a gente foi a Simone. Tem idade para começar a se preocupar? Boa pergunta, hein, Simone? Com a endometriose, doutor? Concordo, Agna, é uma pergunta muito importante, tá? É a primeira menstruação. Desde a primeira menstruação, a paciente começou a ter cólica aos 11, 12, 13 anos e ela perceber que essa cólica está evoluindo ou a mãe perceber que a criança está deixando de ir para a escola na fase menstrual pela intensidade da dor, recomendo ir procurar um colega, um especialista ou um médico generalista em busca de uma solução e um diagnóstico possível de endometriose. Tem médicos que são especialistas no caso da endometriose, né? Como um doutor. Seria o mais recomendável? O ginecologista, de modo geral, ele tem uma formação para o diagnóstico. Agora, para o tratamento de laparoscopia ou de técnica de medicina reprodutiva, exige uma subespecialidade, mas muitas vezes até o médico de família consegue fazer esse diagnóstico. Ótimo. Daqui a pouquinho, então, a gente responde mais perguntas, vamos falar mais também sobre a questão da endometriose e da reprodução assistida. Vamos dar um respiro agora para o Dr. Hélio e vamos ver as notícias regionais da nossa região com Gabriel Campoy, que fala ao vivo da Band Vale FM. Oi, Gabriel, conta pra gente o que você separou hoje de notícias. Boa tarde. Oi, Ágada, seja bem-vinda de volta ao Falando Nisso. Uma boa tarde também para o Dr. Hélio. Olha, hoje a gente traz aqui ao Falando Nisso um destaque muito importante do Primeira Hora Regional a respeito das fiscalizações realizadas pelo PROCON durante a Black Friday. A gente sabe que durante o período da Black Friday, que é a última sexta-feira do mês de novembro, muitas pessoas vão com muito afinco até as lojas por preços melhores, os descontos que as lojas acabam dando nesta data, uma data importada dos Estados Unidos, e que tem ali preços mais acessíveis. No entanto, é sempre perigoso a possibilidade de fraude, sempre é bom ficar atento
com a possibilidade de promoções abusivas, de preços que enganam o consumidor, e o Procon de São José dos Campos foi às ruas e fez cerca de 34 notificações. Foram 51 estabelecimentos físicos e 34 virtuais fiscalizados durante este período, entre 18 e 29 de novembro. 29 de novembro, justamente a data da Black Friday. 22 foram autuados, fiscalizadas essas lojas tanto em ruas quanto em shoppings, quanto também através dos sites pela internet. A maioria das fiscalizações, Águeda, foram ali em segmentos que têm a maior procura pelo consumidor claramente nesta época do ano, que são segmentos de eletrodomésticos, telefonia, perfumaria, artigos esportivos, construção, vestuário. Muita gente vai às ruas para comprar roupas nessa época também. Irregularidades constatadas, segundo o Procon, foram questões, por exemplo, como é que eu já disse, parcelas maiores do que o preço à vista, que podem induzir aí o consumidor a um erro em relação ao real preço do produto, exposição dos preços em dimensões que são às vezes maiores para o pagamento apenas no Pix, né? O que é uma prática abusiva também, segundo o Procon. O Procon falou com a gente através do telefone, pudemos passar um especialista no Primeira Hora Regional que explicou certinho. E também informações de percentual de desconto que não correspondem ali ao valor do desconto que é de fato concedido na compra para determinado produto ali no dia da Black Friday. Então foram várias ações feitas pelo Procon de São José dos Campos na Black Friday e várias autuações foram realizadas, vários estabelecimentos foram enquadrados dentro dessas penalidades. Tem que ficar atento, né, Agra? Na hora de fazer uma compra, o preço às vezes se está muito bom, se está com desconto muito alto, é sempre bom ficar atento. Ah, com certeza, tem que desconfiar mesmo. Obrigada, viu, Gabriel, pelas informações. Bom fim de semana. No próximo bloco, a gente volta respondendo sua participação, sua dúvida sobre endometriose. A gente volta depois do intervalo. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e Caraguá, certo? De volta ao vivo, e eu não tinha olhado que nós já estávamos ao vivo mostrando Caraguatatuba, que imagem bonita, né? A gente está vendo aí a Praia Martim de Sá. Neste momento, na cidade, 32 graus de temperatura, assim como em Ilhabela, que nós mostramos hoje aqui ao vivo, o dia vai ficar assim, muito bonito, sem previsão de chuva para hoje. Vamos voltar a falar sobre endometriose. Nós estamos entrevistando aqui no estúdio o Dr. Hélio Sato, é especialista na doença e também em reprodução humana, né? A gente está falando sobre a fertilização in vitro para mulheres também que sofrem de endometriose. Doutor, queria tocar no assunto rapidinho, só para a gente comentar. Hoje, mulheres mais velhas, pós-40, a gente vê aí alguns exemplos como a Gisele Bündchen, com 44, né? Que teve êxito, está grávida de 6 meses. A Maíra também, Maíra Cardi, né, que agora também engravidou, diz ela que foi num processo
natural, teve aí uma estimulação, se não me engano. Enfim, é possível, hoje a medicina está avançando a esse ponto, né? Sim, é possível, assim, dentro de todas as limitações para uma mulher engravidar, o número reduzido de óvulos e o envelhecimento de óvulos é um dos pontos mais difíceis de serem superados, é o nosso calcanhar de Aquiles. Então, o que acontece é que algumas células do nosso corpo, eles não são repostos após o nosso nascimento. Então, a célula neurológica, a célula cardíaca, e isso é uma das razões de a gente estar envelhecendo, porque se repuséssemos plenamente todas as nossas células, estaríamos, né, vivendo eternamente. E os óvulos acabam entrando dentro dessa categoria, por isso chega uma determinada idade, eu acho que é um conhecimento de todos, que uma mulher, ela já não tem, ou tem muita dificuldade de engravidar. Então, assim, não sei da história, né, dessas mulheres especificamente, mas suspeito que elas, no mínimo, tenham congelado os seus óvulos numa idade mais jovem, por volta dos seus 30, 35 anos, porque uma vez feito o processo de congelamento, ao utilizar mesmo aos 45 anos, ele é um óvulo de potencial de 35 e não de 45. Olha, que legal. Então, por isso que o congelamento de óvulos, hoje em dia, tem sido uma febre, né? Muitas mulheres, principalmente aquelas que estão buscando, né, ter um potencial reprodutivo no futuro e, ao mesmo tempo, não é o momento dela de uma gravidez, é uma alternativa que a gente recomenda com toda a convicção do mundo. Dá mais esperança, né, para as mulheres que querem adiar um pouco a maternidade. Agora a gente volta com depoimentos e perguntas sobre a questão da endometriose. A Edna, gente, deixou aqui falando o seguinte, doutor, assunto importante hoje. Obrigada, viu, Edna? Tenho endometriose profunda, tive 2 filhos, graças a Deus, que bom. Mas precisei retirar o útero e um pedaço do intestino, agora que estou na menopausa e os focos estão secando. Muito difícil essa doença, só quem tem é que sabe. Realmente as mulheres acabam sofrendo demais, né, doutor? Exatamente. Bom, Edna, obrigado pelo seu depoimento. Eu acho que você traz 4 informações, tá? A primeira informação é em relação à endometriose profunda. Então, a gente divide a endometriose em superficial e profunda. A profunda normalmente acaba levando mais sintomas e normalmente responde menos ao tratamento medicamentoso. Outro ponto é essa história de que ela tinha uma endometriose profunda, ainda assim ela teve a gravidez. Então aqui está uma prova de que uma mulher com endometriose consegue engravidar. Que bom. Tá? E outra questão é da endometriose intestinal, que acomete 5% das pacientes. E para essa endometriose, normalmente o tratamento é cirúrgico. Tá? O tratamento medicamentoso, ele tem uma taxa de eficácia de melhora de sintoma muito baixa, oscilando aí por volta de 15%. Olha, a Cláudia também mandou um depoimento relacionado à questão, né, do intestino. Tive endometriose no intestino e retirei todo o intestino grosso. Interessante, né? Às vezes acaba evoluindo. Existe alguma maneira de preservar, doutor? Ou sempre acaba acontecendo isso, a questão da cirurgia retirada do órgão? Bom, é assim, um dogma, um paradigma, uma regra para uma paciente que tem endometriose e vai para uma cirurgia, a gente precisa retirar toda a endometriose daquela paciente, mesmo que tenha que retirar um pedacinho do intestino ou um pedacinho do caninho que leva a urina do rim para a bexiga. Porque se eu deixar algum focozinho da endometriose, esse foco ele pode evoluir e pode gerar dor. Então, por isso que muitas vezes parece ser um pouco radical fazer uma cirurgia com essa amplitude, mas ela acaba sendo necessária. Olha, mais uma pergunta interessante, a gente já até comentou um pouquinho sobre isso, mas a Amanda mandou o seguinte: tomar anticoncepcional ajuda no tratamento para endometriose, doutor? Com certeza. A nossa primeira linha de tratamento é o uso de uma progesterona, e o próprio nome da medicação diz, né? Pro a favor, geste, gestação, gravidez ou esteroide. Então, ou seja, é um hormônio que aumenta durante a gravidez. E ao mimetizar uma gravidez hormonalmente, faz com que o ovário interprete que aquela mulher está grávida e não vai ovular. Por isso, da ação anticoncepcional. E da mesma forma, ele inibe o tecido que forma a endometriose, que é o endométrio, porque durante a gravidez o endométrio não pode crescer,
de uma maneira normal, porque senão levaria uma menstruação e, por sua vez, a perda, né, daquela gravidez. Ou seja, a progesterona, que é o principal componente da pílula, ele tem ação anticoncepcional e ajuda no tratamento da endometriose. Doutor, mais uma participação. Rapidamente vou pedir para o doutor responder, que infelizmente está acabando o nosso tempo. E a Lígia, ela dá um depoimento falando que a irmã gêmea dela sofre com a questão da endometriose, que está se alastrando para o intestino. E ela pergunta, a endometriose pode ser considerada um câncer? Bom, então, primeiramente, a endometriose intestinal, conforme disse, 5% das mulheres com endometriose têm, né, o acometimento do intestino. Então, hoje em dia, muitas equipes já estão suficientemente treinadas para essa situação e com resultados excelentes em termos de melhora da dor e até de recuperação do potencial reprodutivo. E o segundo ponto, se é um câncer. Não é um câncer, tá? Muito embora tenha alguns paralelos que possam fazer com que a gente faça uma comparação, mas ele não é uma doença que ameaça a vida da mulher, graças a Deus. Mas impacta demais na qualidade de vida. Uhum. Vamos então ao nosso sorteio. Você que colocou hashtag falando nisso, vai concorrer a cestas recheadas, a uma cesta da Casa Balduco, Doli 1, Doli 2, Doli 3. Na tela, Priscila. Priscila, é o seguinte, terminando o programa, a nossa produção vai entrar em contato com você pelo WhatsApp, tá bom? Um beijo, obrigada pela sua participação. Agradeço também, doutor Hélio, pela participação, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Bem-vindo, viu? Obrigado. A gente deixa todos os contatos, pessoal, no nosso Instagram, tá bom? O doutor Hélio também vai estar lá na nossa lista de contatos para você ter acesso a ele também. Eu encerro o programa de hoje. Obrigada pela sua companhia. Segunda-feira estamos ao vivo. Eu e o meu parceiro, tô com muita saudade, Lucas Sanseverino. Um beijo para você. A gente se vê segunda.